A gente se mata de trabalhar, faz tudo certinho, e mesmo assim, às vezes parece que a vida patina. A impressão é que estamos andando em círculos, sem sair do lugar. Mas a verdade, meu amigo, é que a diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária não está em grandes esforços isolados, e sim naquela força invisível da rotina, na consistência diária, naquela disciplina que a gente exerce mesmo quando ninguém está olhando. A maioria espera um passe de mágica, um golpe de sorte, um milagre que resolva tudo. Enquanto isso, outros vão construindo, tijolo a tijolo, o próprio destino. E a pergunta que não quer calar: o que você está construindo? Um castelo de areia ou um prédio que vai durar décadas? Você vive adiando as coisas? Amanhã eu começo, na semana que vem eu mudo tudo. E o amanhã nunca chega, ou chega e nada muda. Será que falta tempo, ou será que o problema é a preguiça disfarçada de conforto? A vida não funciona como nos filmes, sabe? Não é só querer que as coisas aconteçam. A vida real premia a perseverança, a constância, aquela decisão pequena, mas tomada todo dia. Muita gente reclama de falta de tempo, mas sobra tempo para o celular, para a novela, para a fofoca. Dizem que falta concentração, mas a cabeça é um turbilhão de distrações. É um paradoxo, né? E a gente se pergunta por que não progride. Aprendi com grandes nomes, como o Andrew Carnegie. O cara não era um gênio, era um cara que fazia as coisas simples, dia após dia. Ele não acordava inspirado todo dia, mas ele acordava comprometido. E isso é tudo. Uma conversa com ele, um simples sim, um compromisso inicial, nada de grandioso, sabe? O resto, tijolo por tijolo. O segredo é investir em si mesmo diariamente. Ler 10 minutos, anotar uma ideia, silenciar para pensar, parece pouco, mas faz toda a diferença. O mundo não vai te aplaudir, mas você vai se transformar. Pense num escultor. Ele não dá uma martelada e pronto, a obra está feita. Ele vai martelando, observando, ajustando, um corte de cada vez. Você é o projeto da sua vida e cada dia é uma chance de aprimorar um detalhe. E o medo do fracasso, a gente vai fracassar, vai esquecer, vai se sentir cansado, vai querer desistir. Mas a vida é uma sequência de retomadas e não de perfeições. Você levanta, você volta, ou fica ali na lama, se afogando na sua mesmice. O hábito se transforma em identidade quando a gente repete até incorporar na nossa essência. A gente age como se já fosse disciplinado, mesmo sem vontade, e a mente vai se acostumando. Depois, nem precisa mais forçar. Você simplesmente é disciplinado. Não se trata de motivação, mas de identidade, forjada na repetição. Não precisa acreditar 100% em si mesmo. Precisa acreditar o suficiente para começar e repetir no dia seguinte. Lembro de uma época difícil antes do sucesso com a minha esposa, sem um tostão no bolso. Me sentia um completo fracasso. Tinha ideias, tinha visão, mas os resultados não vinham. Sabe o que eu fazia? Todo dia, antes do sol nascer, eu me sentava e escrevia. Sem retorno, sem reconhecimento, muitas vezes com fome. Por quê? Porque eu sabia que aquilo era uma semente e o meu papel era plantar. Mesmo sem ver o fruto, você já tem tudo o que precisa: tempo, vontade e uma decisão. Não precisa de milagres, precisa de um pequeno ato repetido até virar hábito, até se tornar automático. Quando isso acontecer, o mundo pode continuar o mesmo, mas você não será mais a mesma pessoa. Então, me diz, o que você vai fazer amanhã que te aproxime da vida que você quer? Vai continuar se distraindo ou vai cultivar a sua grandeza com um pequeno hábito? Não é a força do esforço, e sim a constância. Um passo de cada vez, uma atitude íntegra, um compromisso silencioso com você mesmo. É assim que a gente constrói a melhor versão. Tijolo por tijolo, decisão por decisão, até você mal se reconhecer na pessoa que era antes. E aí vai ver que não foi magia,
Não foi sorte, foi apenas a constância de um hábito simples, repetido com determinação. Mas cuidado! Boas intenções, sonhos ambiciosos, trabalho duro não bastam. Se você estiver cercado pelas pessoas erradas, no ambiente errado, suas sementes jamais florescerão. Isso não é teoria, é a mais pura realidade. O ambiente é tão importante quanto os seus pensamentos, a sua força de vontade. Já tentou mudar a sua vida em meio à crítica, à desmotivação, ao pessimismo? A mente é como um jardim. Se você não cuidar do que entra, vai se surpreender com o que brota. Inseguranças, medos, conformismo é sutil, mas um dia você acorda desacreditado em si mesmo, cheio de dúvidas. Onde foi parar a sua confiança? Foi corrompida pelo ambiente. Um ambiente que você aceitou por comodidade, por familiaridade. A Bíblia diz: mas companhias corrompem os bons costumes. Não diz, talvez corrompam, diz que corrompem. Quem está ao seu redor te ajuda a subir ou te segura lá embaixo? Isso inclui o que você ouve, lê, assiste. Tudo molda seus pensamentos. Pense em Walt Disney. Quando teve a ideia da Disneylândia, todo mundo riu na cara dele, mas ele não tentou convencer os céticos. Ele construiu um círculo, cercou-se de gente que acreditou antes mesmo de o parque existir, entendeu? Se quer construir algo grande, precisa de gente que te apoia, que te fortalece. Há pessoas que só te procuram para reclamar, para fofocar. Há lugares que te esvaziam. Você não precisa odiá-las, mas precisa se afastar. Proteja seu foco como se fosse uma criança. Não deixaria alguém envenenar a comida do seu filho. Então, por que permite que envenenem seus sonhos? Frases do tipo, isso não é para você, a vida é assim mesmo, ninguém enriquece honestamente, são sementes de fracasso que, se não forem contidas, vão criar raízes e definir quem você é. Proteger a mente é cuidar do ambiente. Cuide de quem está ao seu redor. Escolha quem tem acesso à sua energia, aos seus sonhos, à sua confiança. Não é egoísmo, é responsabilidade. Sua mente é uma semente perfeita. Se plantada no concreto, morre. Se plantada em solo fértil, floresce. Não porque mudou, mas porque o ambiente a deixou ser quem ela sempre foi. Já vi gente brilhante se apagar por estar cercada pelas pessoas erradas e gente simples alcançar a grandeza por estar perto de quem soma. Já ouviu uma frase que mudou seu dia? Teve uma conversa que te fez acreditar mais em si mesmo? O contrário também é verdade. Uma crítica, uma piada, um olhar de desprezo, tudo pode sufocar sua fé. Seja intencional. Escolha com quem anda, o que consome, como se sua vida dependesse disso. Porque depende. A mente é o seu maior trunfo e sua maior prisão, dependendo de quem tem a chave. Há vozes que acendem, outras apagam, algumas libertam, outras limitam. Quem você tem deixado falar mais alto? Seja vigilante, cerque-se de quem acredita, constrói, desafia você a crescer. Crie seu círculo de fortalecimento. Proteger sua mente não é fraqueza, é sabedoria. Você não precisa de permissão para crescer, mas precisa de um ambiente que te permita fazer isso. O maior erro não é fracassar, mas se acostumar com uma vida pequena por ter deixado vozes erradas moldarem seu mundo interior. Se não mudar agora, quando mudará? Muitos querem mudar de vida, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. Querem crescimento sem esforço, colheita sem semeadura. A verdade é, o caminho para a melhor versão de você passa inevitavelmente pela dor. Não uma dor sem sentido, mas uma dor que esculpe, que te tira da zona de conforto, te impulsionando para o próximo nível. Mas entre quem você é e quem você quer ser, existe um campo de batalha: a disciplina. A disciplina dói. Não é fácil acordar cedo, dizer não às tentações, repetir hábitos sem resultados imediatos. Mas tem algo mais doloroso ainda: o arrependimento. O arrependimento é traiçoeiro.
Começa como um incômodo, depois vira frustração e depois amargura. Você percebe que perdeu tempo, oportunidades, o amanhã vira nunca. Eu conheço essa dor. Já abandonei tudo, me senti derrotado, sem rumo. Sabia o que devia fazer, mas não fazia. A paralisia pareceu confortável por um tempo, mas a conta chegou e doeu mais que qualquer disciplina. A dor da autodisciplina é passageira, mas o peso do arrependimento pode te esmagar para sempre. Decidi suportar o desconforto de fazer o que era necessário, e a dor inicial se transformou em orgulho, em missão cumprida, em fidelidade ao meu propósito. A dor da disciplina é o preço da liberdade. Todo sonho exige esse preço. Já viu um atleta vencer sem dor? Um escritor publicar um livro sem a exaustão da reescrita? Um músico chegar ao topo sem repetir a mesma nota 1000 vezes? Com sua vida, não será diferente. Jackie Robinson quebrou barreiras, mas poucos sabem o quanto ele sofreu em silêncio, diante de insultos, perseguições. Ele poderia ter desistido, mas ele resistiu. E essa resistência não o destruiu, o consagrou. A dor, quando aceita com propósito, te transforma. Não estou dizendo para buscar a dor, mas quando ela vier, você tem duas escolhas: fugir ou crescer com ela. Quantas vezes você começou algo e parou porque ficou desconfortável? Uma dieta, um curso, um projeto. Toda vez que você para diante da dor, você se treina a fugir. E ao fugir, você confirma que não está pronto. Quer riqueza, mas foge do trabalho duro. Quer respeito, mas foge da responsabilidade. Quer liberdade, mas foge da disciplina. Você cria um ciclo de autossabotagem. Até que, cansado de não sair do lugar, você não se reconhece mais. Mas isso pode mudar agora. Escolha sentir a dor que cura, que molda, que prepara. Sabe a sensação de levantar da cama sem vontade, mas cumprir o que prometeu? Esse é o primeiro passo para a grandeza. Quer gritar, eu desisto, mas permanece firme? Esse é o treino da alma. Percebe que ninguém vai aplaudir, mas continua? Esse é seu caráter sendo forjado. É assim que se constrói um legado, não no palco, mas nos bastidores. Não nos holofotes, mas na sombra da persistência. Cada gota de suor, cada pensamento de não aguento mais, vencido por um ato de coragem, é uma semente. E essa semente floresce para quem continua regando, mesmo sem ver sinal de vida. Sua melhor versão não nasce no conforto, mas no fogo da resistência. Nas manhãs difíceis, nas noites em silêncio, nos dias sem resultados. A vida não premia quem tenta uma vez e desiste. Ela premia quem permanece. Quem aceita o incômodo passageiro para viver a recompensa permanente. Da próxima vez que a dor vier, não a trate como inimiga, mas como mensageira. Ela está dizendo que você está saindo do lugar comum, rompendo padrões, indo além. A dor é o sinal de que você está crescendo. A disciplina é a ponte, e do outro lado está a vida que você veio viver. Você não precisa de mais talento, nem de mais oportunidades. O que você precisa, e talvez nunca tenha ouvido com clareza, é de consistência. Não é a genialidade, mas a capacidade de repetir diariamente aquilo que muitos só fazem quando se sentem motivados. A diferença entre um resultado medíocre e um destino extraordinário não está nos grandes feitos ocasionais, mas nos pequenos compromissos cumpridos todos os dias, mesmo sem vontade, sem aplausos, sem evidência imediata de progresso. A maioria subestima o poder de repetir o básico com excelência. Buscam a fórmula mágica, o atalho, e quando não encontram, se frustram e desistem. Mas os que alcançam algo grandioso sabem. A vida não responde ao entusiasmo passageiro. Responde à firmeza de um ritmo, ao poder silencioso do hábito mantido. Já passei por longos períodos em que nada parecia acontecer. Escrevia, estudava, mantinha minha rotina,
mas o reconhecimento não vinha. Era como plantar em terreno duro, sem saber se algo brotaria. Confesso, houve dias em que pensei em desistir, mas não desisti. Continuei, e foi essa constância que me levou além. Os resultados não vieram de um grande momento, mas da soma de pequenos passos, repetidos com disciplina. Já viu um ferreiro moldando o ferro? A primeira martelada não muda nada. Mas à medida que ele continua, algo começa a ceder. A forma começa a surgir. Assim é com a vida. Você martela a mesma ideia, o mesmo hábito, o mesmo compromisso, até que a realidade cede. O que é mais comum? Gente que começa entusiasmada e desiste no terceiro dia. Fazem planos mirabolantes e voltam a ser os mesmos. Não porque são fracos, mas porque nunca aprenderam a valorizar o poder da repetição. Nunca entenderam que a transformação acontece na continuidade, não na intensidade esporádica. Ninguém constrói um legado nos fins de semana. Ele é erguido nas segundas-feiras cinzentas, nos dias em que a gente acorda sem brilho, mas cumpre o prometido. Nos momentos em que a emoção não ajuda, mas o caráter assume o controle. Pense em Booker T. Washington, nascido escravo, sem acesso à educação, sem recursos. Mas ele tinha algo que poucos tinham: determinação diária. Ele aprendeu a ler à luz de velas, andava quilômetros para estudar. E fez isso não por semanas ou meses, mas por anos, sozinho, em silêncio. E foi essa constância que construiu o Instituto Tuskegee. Ele não chegou lá porque era o mais brilhante, mas porque foi o mais constante. O que você tem feito com constância? Não o que faz quando está inspirado, mas o que faz apesar de estar cansado, ocupado ou desanimado. É fácil querer mudar de vida. Difícil é manter o hábito que a muda. E é aí que a maioria trava, porque a recompensa da constância é invisível no começo. Planta, mas não vê nada. Rega, e o solo permanece seco. Incite, mas os frutos não aparecem. E o desânimo sussurra: desista, isso não está funcionando. Mas qual é o segredo? Insistir um pouco mais, dar um passo a mais, quando todos parariam. Repetir mais uma vez, quando ninguém está olhando. Porque é nesse ponto que a maioria desiste e você começa a se destacar. Quer mudar de vida? Esqueça a ideia de uma transformação mágica da noite para o dia. A verdadeira revolução é silenciosa, feita de pequenas conquistas diárias, uma gota d'água que esculpe a pedra com o tempo. É a persistência, essa força invisível que poucos dominam, a chave para alcançar o que você deseja. Parece pouco? Ler uma página por dia, dedicar 10 minutos a um objetivo, começar e não desistir? Parece insignificante, mas multiplique isso por meses, por anos. A diferença será gritante. O mundo ama o espetáculo, mas a vida real premia a consistência, o trabalho incansável, passo a passo, sem parar. Então, qual é a sua escolha? A fuga fácil do desânimo ou a satisfação duradoura da vitória conquistada na base da repetição? Vai continuar se sabotando toda vez que a rotina apertar? Ou vai encarar que a vida que você sonha está do outro lado da sua própria perseverança? A resposta está nas suas ações, não em promessas. A verdade é que a força de vontade se mostra não quando tudo é fácil, mas quando a vontade some, quando a novidade já passou, quando o silêncio te chama para desistir. É aí que a mágica acontece. É aí que você se transforma em alguém que a sua versão antiga jamais imaginaria. Tudo por causa de um compromisso, um pacto consigo mesmo, renovado a cada dia. Não precisa virar a sua vida de cabeça para baixo de uma vez. Basta a fidelidade a um pequeno hábito certo, dia após dia. Um passo, uma decisão honesta, repetida sem parar, e a mudança será inevitável. Você está mais perto do que imagina. Mesmo que pareça lento,
Mesmo que ninguém perceba, você estará construindo um futuro melhor, uma versão sua que hoje talvez seja impossível de visualizar. O próximo passo está aqui, esperando por você. Assista ao vídeo, aprenda algo novo, se torne um pouquinho melhor a cada dia. Valeu por estar aqui. Até o próximo vídeo.